Fala amigos, sejam bem-vindos a mais um RMcast, o podcast de engenharia da RM+, a maior empresa de projetos estruturais do Brasil. Eu sou o Fernando Guimarães, eu sou sócio e head de negócios da RM. Estou aqui diretamente do RM Studios. Para a gente falar hoje sobre BIM. Ao meu lado aqui, meu amigo Matheus Torre, que é BIM Manager da RM hoje. Seja bem-vindo mais uma vez, Matheus. Obrigado, estou aqui de novo. É, porque já 10ª vez já? Olha, deve estar por aí já. Pô, cara, é que a gente fala pouco de BIM, né? É então, verdade. O Matheus está sempre presente, sempre com o assunto é que BIM. Me traz é o tema, não o podcast. Mas em breve você vai me substituir aqui. Não, vai pode tocar ficar todos. com essa. E hoje, então, obviamente, vamos falar de BIM de novo. E, principalmente, né, implementação BIM, as dores BIM do mercado, imobiliário, mercado de construção. Sobre esse assunto, quem que a gente trouxe aqui, Matheus? Márcia Codeco da Vista S, como a gente estava comentando aqui agora. Engenheira de produção, né? Com uma grande experiência aí no mercado, não só com a parte BIM, mas mapeamento de processos, gestão, enfim. Fala um pouquinho de você, se apresenta. Muito obrigado pela presença, Márcia. Agradeço o convite de vocês, uma delícia estar aqui. Primeiro que eu passei aqui pela RM+, uma delícia, o ambiente aqui da RM+, um ambiente muito produtivo, inclusive, e inovador. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu estou aqui, sou Márcia Codeco, sou engenheira de produção, como você falou, e é muito legal essa história porque eu entrei no mercado da construção há 31 anos atrás e entrei sendo técnica de edificações, entrei como estagiária de técnica de edificações. E depois comecei a fazer engenharia civil, não gostei da engenharia civil. Então eu falei, bom, o que eu faço agora da vida, né? Então eu fui fazer engenharia de produção. E naquela época só existia engenharia de produção mecânica, não tinha outra produção que não fosse mecânica. Uhum. No entanto, eu fui a única mulher no curso durante os 6 anos de engenharia. Caraca. E foi onde eu realmente me encontrei, porque o que eu queria mesmo era falar de produção. E produção onde? Na construção civil. Uhum. Então, eu sou muito feliz, né, com isso, com o que eu me desenvolvi na graduação. Depois eu fui fazer pós-graduação e comecei a trazer um pouquinho mais o cunho de negócios, né, para mim. Ótimo. E trazer também metodologias e filosofias que pudessem sustentar essa questão de negócio, principalmente orientada à comunicação. Então é isso que me encanta transformar e me encanta criar relações, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Sim, que legal. A sua formação acadêmica fala muito da sua formação profissional também, né? Porque eu não sabia que você era engenheira de produção antes da gente te convidar aqui para o podcast. Faz muito sentido em relação à parte de processos, né, de gestão, muito mais até do que a civil, que a gente quase não tem base disso na engenharia civil, né? Não tem, exatamente. Isso que eu digo, me encanta, né? Na engenharia de produção, a gente tem muito forte essa questão de métodos e processos, né? Mas é claro, dentro da consultoria que eu fui me desenvolver mesmo. Fui fazer vários cursos e uma coisa que abriu muito a minha cabeça foi o curso que eu fiz de método de Design Thinking, na verdade, que eu fiz lá no Vale do Silício com que legal. Pai do DT mesmo, que é o Tim Brown, e isso me ajudou muito a expandir a cabeça e começar a quebrar paradigmas, sair um pouquinho da caixa, né? Nós na construção civil somos muito encaixados, né? Sim. Então, a gente adora uma caixinha, né? Adoro uma caixinha. Tudo quadrado. Ainda mais nós engenheiros. Então, Os arquitetos ainda têm uma mente diferente, a gente não. Não. Deixar um pouco mais redondo. Que legal. Que legal. Bom, você fala um pouco pra gente então da Vista, como é que surgiu, depois com a entrada do Rogério também, qual o propósito, se puder contar um pouquinho da história. Vamos lá, a Vista, primeiro, há 15 anos atrás a gente criou a Vista Consultoria, que é uma empresa focada só em planejamento e gerenciamento de obras. Eu já vim de uma empresa, né, há muito tempo atrás, foi onde eu me formei, uma empresa que fazia planejamento de obras, mas não tinha gerenciamento. E eu quis montar uma empresa, né, e que fizesse coisa diferente do que a outra empresa fazia. Então eu trouxe o gerenciamento e trouxe muito essa questão de processos e métodos, né, mas muito mais colocando o cliente ao centro das nossas decisões. Então a gente abriu a Vista Consultoria, e lá nós temos um sócio para atender as dores de mercado orientada a planejamento e gerenciamento de obras. Em 2009, conheci o Rogério na implantação de BIM em uma incorporadora aqui em São Paulo. E foi muito bacana porque essa incorporadora ela contratou 2 consultores americanos e mais alguns consultores que pudessem dar suporte a alguns usos de BIM dentro da empresa. E o Rogério é uma pessoa muito especializada na tecnologia, ele vem desse ambiente há muito tempo, né? E eu muito do ambiente da gestão do planejamento, porque eu atendo essa empresa há 30 anos, né? 31 que estou no mercado, eu atendo essa empresa. E aí a gente se conheceu. Quando a gente se conheceu, ele gostou bastante dos apontamentos que eu tinha contribuído. E eu achei fantásticos os apontamentos do Rogério. E o Rogério mesmo falou, olha,
você tem o que eu não tenho e eu tenho o que você não tem. O que nós estamos fazendo separados? Mas naquele momento, em 2009, confesso, eu não conhecia nada de BIM, zero de BIM. Eu nem sabia o que era BIM naquele 2009. E o Rogério já sabia muito, né? O Rogério já era pioneiro, né? Já era, então, ou seja, eu falei, encontrei um professor aqui. E a gente começou a fazer pequenos trabalhos, timidamente ainda sozinhos, né? E depois, quando chegou em 2017, realmente a gente traçou o nosso propósito. A gente foi contratado por uma empresa lá no Paraná, que ela ajudou muito a gente nas necessidades dela e a gente atendendo as necessidades, também na implantação do BIM. E a gente sempre trabalhou com um propósito, foi o que a gente colocou, de apoiar a transformação do mercado. Né? Legal. Tudo que a gente pode fazer para aumentar a maturidade, transformar os negócios e as organizações, é o que realmente faz sentido para a gente. Então, hoje, os nossos clientes são assim. Se a gente entra no cliente, a gente entende que a gente não pode transformar e que não pode mudar aquela situação atual para uma situação futura de melhor performance, de melhor integração e colocando pessoas ao centro, não faz sentido para nós. Né? Trabalhar todo mundo precisa, mas a gente precisa trabalhar baseado num propósito. E é isso que nos alimenta. Legal. E aí, mediante a isso, que a gente montou a empresa. E quando a gente montou a empresa, o BIM ficava muito forte, mas hoje a empresa é fundamentada em alguns portfólios. Né? Então, a gente tem planejamento de obras com o uso do 4D dentro da consultoria, implantamos BIM também, que é o BIM ponta a ponta. Então, a gente costuma dizer que a nossa consultoria é uma consultoria de processos e tecnologia. Temos também um outro portfólio de soluções integradas, então a gente também capacita, tem treinamentos, fazemos parcerias também com desenvolvedores de softwares e também representamos alguns softwares. Temos o outro que é de facilities, então tudo orientado a BIM também, então operação e manutenção. Fato esse que eu estou até com essa camiseta aqui dos Gêmeos Digitais, que é o que realmente a gente trouxe, onde a gente está apoiando bastante. E temos outro portfólio de soluções educacionais, que esse é o que a gente está se encantando muito e a gente está fervendo nesse... E que é uma necessidade do mercado brasileiro, né? Total, necessidade total. E o mais novinho, que é a jornada de experiência do cliente. Em todo esse momento estava faltando esse pilar do cliente dentro do nosso negócio. E agora a gente trabalha muito forte. Aí nós temos uma empresa parceira, fizemos uma parceria e estamos junto com essa empresa fazendo jornada do cliente. Que legal, são muitas frentes, né? O BIM hoje pode ser considerado o principal de vocês, a maior atuação de todos eles ou não? Assim? O que a gente pode considerar como principal é a transformação das organizações, porque muita gente chama a gente para o BIM. Só que para a gente fazer BIM, a gente procura resolver as dores da empresa, para que a gente traga a perenidade. Né? A gente costumou muito ver dentro das empresas, tem pesquisas no mercado que dizem, né? O BIM não deu certo. Porque fez errado. Implantamos BIM, não deu certo. Mas você pega uma empresa toda bagunçada, quer colocar uma coisa ainda mais complexa e acha que vai dar certo. Então, assim... traumatiza. Total, porque se a gente tem hoje uma empresa que está extremamente bagunçada, e quando a gente fala bagunçada, a gente está dizendo sobre uma empresa desintegrada, onde as áreas não se comunicam e não são conhecedoras das entradas e das saídas de cada área. Então, quando a gente vai implantar uma inovação, na verdade, a gente implanta a catástrofe, né? A gente traz ali uma torre de Babel dentro da empresa. Tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Então, o que a gente faz é isso. Então, a transformação das organizações é o que realmente está no coração da nossa empresa. O BIM é um dos movimentos que a gente associa ao negócio e que leva valor, né, à empresa. Então, o BIM é um deles, mas eu gosto muito de dizer que buscar transformação, levar valor ao negócio junto com o BIM. Ótimo. A impressão que... desculpa. Não, eu pergunto, sabe qual é o nosso propósito aqui na RM? Transformar a engenharia no Brasil. Puxa, então... Tá até nas nossas camisetas. Em todo lugar, transformar. Então a gente também tem um propósito muito parecido. Se de vocês é apoiar, então tamo junto, vamos nos juntar aí para transformar. Demorou, gente. Vamos fazer logo alguma coisa, porque realmente o propósito é o mesmo. Nosso mercado precisa disso. Precisa. É verdade. Quebrar algumas barreiras. barreiras. Eu ia comentar que a impressão que a gente tem vendo a atuação das vistas assim nos lugares é que o propósito é transformar a empresa e uma das ferramentas, uma das maneiras é através do BIM, não ele por si mesmo. Que é uma, entre aspas, crítica até que eu faço quando a gente conversa sobre isso. Muitas pessoas, muitos entusiastas do BIM acham que é o BIM pelo BIM. Ele por ele próprio, sabe? E começam a endeusar um negócio. Cara, é uma forma de você fazer as coisas que é muito melhor do que a outra, depois a gente entra nesse assunto, mas não acaba ali. Ele é uma das ferramentas, uma das metodologias, precisa de toda uma base. E isso é legal ver vocês fazendo. Muita gente usa o BIM só para gerar negócio. Eu trabalho com BIM, mas não preparou a base, entendeu? E também, assim, é uma pena, mas a gente vê o BIM sendo marketeado ainda no mercado, né? Eu faço BIM, né? Agora, BIM é um conjunto de 4 coisas, né? Então, de 4 pilares. E se a gente não usa
os 4 pilares, que é o processo, pessoas, política e tecnologia, a gente não tem BIM. Sim. Tem o Fake BIM. Fake Eu BIM. criei essa, não sei se fui eu que criei, né? Eu falo, Isso, a primeira pessoa que eu ouvi falar foi você. né? Mas eu falo que tem o Real BIM e o Fake BIM. Porque, lógico, todo mundo, como o Matheus falou, hoje você usa o BIM comercialmente, porque as consultoras querem fazer, tá na moda, vamos fazer BIM por fazer BIM. E aí todo mundo fala que faz BIM, não, eu faço BIM. Aí você vai descobrir que ele não faz BIM. Porque não tem todos os pilares, e principalmente o I do BIM é o que mais falta. É o que mais dá trabalho de fazer e muitas pessoas não colocam o I e entregam só o modelo. Sim, É só o M. E às vezes um M diferente do que a gente está querendo, que é um modelo, né? Mas assim, vamos pensar um pouco que a jornada da informação é o que faz todo sentido. E muitas vezes a gente encontra hoje modelos e projetos que a gente tem informações isoladas, que a gente não consegue fazer o uso de pelo menos dos usos principais de BIM com a falta da informação. Exato. A gente tem muito a crescer, quer dizer, a gente tem um oceano azul de BIM, né? Só que sempre eu costumo dizer que para ele realmente ser azul, a gente precisa fortalecer a base das empresas. Sim. E aí que entra também muita educação, né? Muito. Então a gente precisa capacitar o mercado, educar. Acho que esse braço acadêmico que vocês investiram, a gente também investiu aqui com a RM Academy, e eu vejo muitas empresas fazendo isso, e é um potencial enorme, porque se a gente quer implementar uma tecnologia para derrubar as barreiras, uma das principais barreiras, né, sempre que for investir em uma tecnologia, tem investimento, mas antes do investimento eu acho que vem conhecimento. Então a gente não tem profissionais capacitados dentro das construtoras, dos projetistas, então a gente precisa primeiro capacitar o mercado para atender aquela demanda, para depois conseguir vender aquela tecnologia, oferecer aquela tecnologia para os clientes, né? Então acho que a educação é primordial assim, para isso. Sim. A gente super concorda com isso, porque assim, lá em 2017 nós fomos convidados pela CEBIC para que a gente desenvolvesse um módulo que pudesse apoiar a capacitação no mercado muito orientado ao decreto. Né? Então era uma necessidade do mercado, o Brasil não estava desenvolvido, então o Rogério, muito na frente disso, percorreu aí 19 estados aqui no nosso país, levando 19 cidades aqui no nosso país, levando conhecimento para o mercado. E através disso a gente foi convidado, né, para fazer esse pacote, vamos pensar assim, de aumentar a maturidade. Isso deu muito certo, esse projeto foi denominado de BIM colaborativo, e o que a gente traz com esse BIM colaborativo é realmente a gente levar a capacitação produzindo e reproduzindo um fluxo BIM dentro desses módulos. Então, o que é um fluxo BIM? Entre arquitetura, estrutura, instalações e a vida como ela é. Então, o que a gente trouxe de verdade é vamos representar a vida como ela é dentro desses módulos. E isso a gente vem tendo um resultado muito positivo de capacitação das pessoas, a gente vem tendo um feedback muito positivo e traz para a gente cada vez mais essa força, né? Aumenta a nossa força em querer capacitar e querer apoiar a educação no mercado. E isso vem crescendo, né? Você fala do Academy que você tem aqui, a gente está implantando o Academy também num outro cliente nosso, e com o objetivo da gente capacitar fornecedores e capacitar também colaboradores. Isso. Então, a gente identificou uma dor muito grande no mercado, que é o onboarding, né? Tanto dos fornecedores quanto dos colaboradores. Sim. E muitas vezes as empresas contratam pessoas para usar no dia seguinte, elas têm que chegar jogando, né? Já chega atrasado já. Chega atrasado, né? Com atividade já no nome dela. E aí com isso a educação ela vem tá crescendo bastante, a gente está buscando bastante parceiro para esse crescimento. A gente já tem hoje 12 parceiros de softwares junto com a gente, né? Com mais de 30 tecnologias disponíveis lá. A gente agradece muito os parceiros sempre por isso. Mas a gente está sempre em busca de parceiros, sempre em busca de pessoas e parceiros com o mesmo propósito, de apoiar essa transformação e aumentar a maturidade do mercado nacional. É isso de fato que a gente precisa. Legal. Você falou do onboarding, um dos princípios do RM Academy também é esse. A gente tem a parte de educação do mercado, até para gerar profissionais que a gente possa contratar, porque é muito difícil, mas um outro uso que a gente faz dos nossos próprios cursos é para os nossos novos funcionários. Então todo mundo que entra hoje aqui na RM faz os nossos cursos, tem curso ali, o meu tem 12 horas, o do João acho que tem 20, tem cursos longos assim, a pessoa passa 2, 3 semanas às vezes assistindo os cursos o dia inteiro, fazendo ali junto com o curso das ferramentas que a gente usa, dos nossos processos, treinamento semanal que a gente tem, tudo isso a gente grava, coloca na RM Academy e quem entra na empresa faz, antes de entrar já no olho do furacão, já começa o onboarding ali. Isso é maravilhoso. Eu cansei de ver os nossos, principalmente os estagiários entrando,
passo as primeiras semanas só Direto, eu passo atrás do computador das pessoas, tá minha carinha lá, eles assistindo meu curso. E tudo que é treinamento interno hoje, a gente grava e deixa lá também como treinamento para todo mundo, disponível. Para quem entrar de novo, tá lá. A gente tem treinamentos semanais, uma hora toda semana, a gente faz a cada 15 dias um treinamento intercalado. Um geral para a empresa inteira e um que é só para aquela equipe. Então a pessoa que trabalha só com alvenaria, mais focada em alvenaria, concreto, mais focada em concreto. Tudo isso é gravado e a gente disponibiliza para os colaboradores novos. Legal. E como que vocês estão vendo hoje o trabalho de vocês? Fica à vontade. Falando em vinho, esse aqui é o pessoal da Ferragut, nossos patrocinadores do podcast. Esquecemos deles. Aqui de vinhedo. Esquecemos de falar, mas não de tomar o vinho. Um brinde ao vinho aí, um brinde ao brinde. E a Ferragut, nossos parceiros aqui. Eu queria te perguntar, Márcia, como é que você tem visto hoje o trabalho de vocês, implementação, consultoria? Que resultados tem gerado nos seus clientes, porque os clientes são as consultoras e incorporadoras, certo? Que resultados tem gerado para eles? Qual que é o impacto no negócio? Olha, como a gente falou anteriormente, né, nós temos o propósito em apoiar a transformação das organizações. Então, quando a gente busca esse apoio e é a nossa missão dentro das empresas, a gente está olhando para o negócio. E quando a gente vai falar em negócio, hoje a gente tem condições aí, até algumas cidades, né, que já demonstra a condição de qual a velocidade que a gente tem quando a gente passa um projeto na prefeitura com BIM e sem BIM. Né? Isso é negócio, isso é um resultado imediato no negócio. Então, olhando para as incorporadoras, quando a incorporadora consegue lançar mais rápido ou consegue colocar um produto no mercado mais efetivo, ou seja, com acerto, a gente também traz resultado para o negócio. Então, hoje a gente tem dificuldades na implantação, muito orientada na capacitação das pessoas. Então, por isso a gente fala um pouquinho de educação aqui. A capacitação das pessoas acaba sendo sempre um gargalo e isso a gente também trata dentro da consultoria 1 a 1, apoiando as empresas também a se capacitarem. As empresas hoje vêm tendo um resultado muito bacana em relação à comunicação. Então, o que a gente sempre identifica? As áreas são desintegradas. Então, a gente cansa de entrar dentro das empresas e entender assim, aquela área lá me entrega isso. Mas não é isso que eu quero receber. Nossa, aquela área não sabe de nada, me entrega tudo errado. E aí quando entrega para minha área, eu vou entregar para outra, aquela outra fala, nossa, aquela área lá me entrega tudo errado. Não me entrega nada. Então, o que a gente faz? A gente vem realmente alinhando todos esses entregáveis para que a gente tenha um resultado imediato na comunicação, ou seja, evitando rupturas comunicativas. Quando a gente evita a ruptura comunicativa, a gente traz um conceito de modelo de gestão orientado a processos. Então, dentro desse cenário, né, os resultados que a gente tem, o primeiro ponto é eliminar as rupturas comunicativas. E outra questão muito importante também que tem dentro das incorporadoras é a definição do produto. Então, o que a gente muito vê dentro das empresas é que esse produto nunca ele é bem definido e ele começa a ser mudado ao longo do ciclo de vida do empreendimento. Então, não imagino que vocês devam ter essa experiência aqui, que um produto de estrutura muda no executivo. Só que executivo é detalhamento, né? Então, o que a gente trabalha muito é para que a gente tenha esses gates de tomada de decisão muito bem estabelecido junto à diretoria, junto ao nível estratégico da empresa, para que essas decisões sejam tomadas no momento, de modo com que a gente não tenha que ficar pivotando o projeto o tempo inteiro, porque isso é muito custo. E além disso, se a gente vai falar, mas é interessante pivotar o projeto aos seus momentos, porque existem momentos muito cravados dentro do ciclo da construção, que é o PL, é um momento muito cravado, onde eu tenho que fazer a aprovação. O lançamento também. Então, a gente precisa ter, né, a organização. Tem um momento de pivotar. Tem um momento de pivotar. E a gente percebe que momento na construção civil é a qualquer momento. Só que a gente vai perdendo muito custo. Né? Então, hoje, aqui que a gente tem, né, tem aí uma tese de mestrado aí que diz o seguinte, lá em 2017, essa tese, que diz o seguinte, que cada problema que eu vou resolver no campo, eu gasto uma média de R$ 2.500. Então, se a gente traduzir isso para o projeto, vamos pensar que é RM+, quantos problemas vocês resolvem no projeto para não ir para o campo e resolver em campo? Então, cada problema que você está resolvendo ali, R$ 2.500. Você tá muito legal esse número, hein? Então, acho que eu posso cobrar bem mais no meu projeto. Vou te falar, hein? Eu mando para vocês depois. Por favor. Então, assim, eu acho que isso é muito bacana. E isso é legal porque a gente costuma dizer que a área de projetos, né, é o coração do BIM. Mas todas as áreas, elas interagem igualmente. Mas muitas vezes quem está ali no projeto, quem está ali na tela projetando, às vezes não encontra o devido valor
que ele tem sobre aquilo que ele está fazendo. Então, sobre uma incompatibilidade, né? Gerir ali uma incompatibilidade, falava, isso aqui é tão simples, né? Tem um cano passando numa viga, resolvi. Sim. Mas esse cano passando numa viga lá no campo, sim. se a gente for tangibilizar, Sim, lógico. em 2017 era isso, façam as correções e Você identifica tem toda a razão quando você você fala que projetista tem esse problema. A gente acha que... Não é, a gente sabe que não é isso, mas a gente acaba esquecendo inconscientemente que o nosso trabalho não é o projeto. A gente faz o projeto para a construção. Exato. Aquilo ali é o final. Às vezes a gente Exato. se desliga disso, né? Então, Tá sempre no escritório e acaba esquecendo. E esse valor, quando a gente fala de resultado levar para a empresa, né? Quando a gente leva um valor de integração da comunicação, de que todas as áreas se comunicam, e a gente tem muita clareza das entradas e das saídas, e os momentos do BIM, né? O próprio BIM preconiza, quanto mais cedo eu entro, mais eu aproveito dele. Exato. E mais valor ele me traz, né? E a gente vê muitas empresas entrando lá no executivo. Não tenho mais nada para fazer, né? A gente costuma até dizer, É uma coisa que tá às morta, vezes perguntam pra gente, né? Já teve cliente que chegou pra gente falar, dá pra começar a fazer em BIM só depois do PR, só depois do X? E eu sempre bato nessa tecla, falo, gente, desde o início é o melhor, menos dor de cabeça e maior retorno disso. Senão você vai ter dor de cabeça e não tem um retorno. Mas a gente ainda tem contratos que a gente fecha com o BIM entrando no metade. Porque a gente vai, no final das contas, vai seguir a decisão do cliente, né? Mas resultado sempre a gente vai ter. sim, mas a gente não vai poderia ter o ser melhor. muito maior. Exatamente. A gente não vai usar todos os potenciais que o BIM Exatamente. pode trazer, né? Então, hoje, quando a gente faz encerramentos de projeto dentro das empresas, o que a gente escuta, né? Nossa, a Vista S conseguiu mudar o modo de gestão da nossa empresa. Conseguiu, fizemos uma pós-graduação aqui, todo mundo aqui dentro. Então, a gente tem muita satisfação, né, por isso. Agora, temos muito que melhorar, muito, assim, inevitavelmente a gente tem muito que melhorar. A gente tem muitas deficiências, tanto no mercado quanto dentro da nossa empresa, que a gente tem uma constância aí sempre em busca de melhorar e sabe, eliminar esses gargalos que a gente já identificou. Acho que a né? vida de qualquer gestor de Tem que empresa ter é essa isso daí, satisfação, né? É isso. Não pode Não desconformar. tem o conformismo, tá sempre inconformado, sempre querendo melhorar. Sempre. Ô Márcio, uma coisa que eu ia te perguntar, o cliente foco de vocês hoje são incorporadoras e construtoras, certo? O que vocês mais têm volume, assim? Hoje, não vou te dizer o foco, tá? Mas eu vou dizer o volume que a gente atende incorporadora e construtora. É o que a gente tem. Mas até pelo portfólio que a gente tem de facilities, né, que é muito mais voltado lá para operação e manutenção, a gente também está atendendo muito proprietário. Porque Isso que eu ia te perguntar. A parte dos facilities traz muito essa condição do proprietário. De dentro do ciclo de vida de um empreendimento, 25% do custo ele está concentrado na construção. 75% dele está na operação. Então, se hoje eu vou lá e mato um empreiteiro ou um fornecedor para ganhar custo na construção, automaticamente eu estou deixando de olhar os 75% que está lá. Então, proprietários, né, empresas, assim, varejo, está procurando muito a gente dentro das metodologias que nós temos e trabalhando tal qual a gente trabalha com a incorporadora e com a construtora, porém lá a gente leva mais tecnologia. A gente representa um software de gestão de ativos, né, aqui no Brasil, e também os gêmeos digitais que trouxemos, então a gente está conseguindo fazer a ruptura do BIM, né, através dos gêmeos digitais, né, então muito bacana. Eu ia perguntar se você pode citar algum case assim, voltado para a parte de facilities, seja usando Digital Twin ou outra coisa, algum exemplo porque às vezes a galera que acompanha mais a gente está mais ligada no BIM aplicado ao projeto, não tanto ao pós-obra. Tem algum caso assim que você pode citar, algum exemplo de solução que vocês trazem? Olha só, primeiro, a gente tem uma universidade aqui em São Paulo que a gente fez um trabalho em conjunto com ela, onde a gente, através dessa metodologia que a gente trouxe dos gêmeos digitais, porque essa metodologia ela é baseada em fotogrametria. Então a gente chega no ambiente, coleta todas as informações, a gente faz captura da imagem, e depois no mesmo dia ou no dia seguinte você já tem um modelo seu feito. Então essa é a disruptura do BIM. Então, a disrupção do BIM, né? E agora, eu vou fazer um escaneamento a laser, por exemplo, vou levar isso para o escritório, levo meses para poder modelar tudo aquilo e devolver isso no modelo. A fotogrametria não. Eu coleto essas informações, ela já transfere isso para modelo e o mais bacana é que eu consigo sensorizar baseado nisso. Então, aplicando sensores, a gente consegue fazer a gestão, né? De gestão de temperatura, energia, enfim, várias outras gestões que a gente pode ter para baixar custo orientado a esses gêmeos digitais. E o que é legal é que se a gente olhar para o mercado hoje, a gente tem muito mais ambiente construído do que ambiente a construir. E os ambientes construídos, a gente quase não tem as-built disso. E esse trabalho da fotogrametria, ele elimina esse período da gente levar 2, 3 meses para um modelo, né?
Sim. Então essa universidade ela vai tendo resultados, foi uma experimentação que foi feita. Coletas de informações, a gente tem várias empresas do varejo, não posso citar os nomes aqui, mas a gente tem várias empresas do varejo exatamente buscando essa condição. Então eu posso dizer que empresas que trabalham muito com tecnologia nos busca, né? Empresas de muita mecânica, então tem muita empresa na área mecânica que procura a gente para fazer essas capturas e fazer esse processo de sensorização para fazer essa gestão à distância. Legal. O gêmeo digital é a cópia da realidade, só que não vai estar presente no mesmo Que não lugar. depende necessariamente de um modelo, né? Não depende do modelo. Essa é a disrupção, né? Não depende do modelo. Como a gente falou, né? Tem muito mais ambiente construído do que a construir, não faz sentido eu ficar aqui colocando centros de projetos para poder fazer modelos. Sim. E essa tecnologia ela vem fazer essa disrupção. Legal. Você vê, a gente implanta o BIM ponto a ponto na empresa, mas também temos uma metodologia abarcada numa tecnologia que busca essa disrupção. Legal, então, muito legal. Estamos Isso é algo novo que a gente ainda não tem visto muito no mercado, mas que aos poucos eu tenho certeza que o pessoal vai entender o valor e aí estamos falando já do cliente final, né? É o dono do empreendimento, é a gestora do condomínio, o que quer que seja, né? Não é necessariamente a construtora, né? Sim, a gente fez um mapeamento no banco, para vocês terem uma ideia, um banco grande aqui no nosso país, e o banco hoje não sabe dizer quantas máquinas de ar-condicionado eles têm. E o que geralmente acontece? Tem uma máquina de ar-condicionado, a máquina de ar-condicionado quebra, e o que acontece? Ele vai lá e joga essa máquina fora e troca a máquina. Essa máquina já estava na garantia, tinha laudo e tal, e a gente perdeu. Então hoje a gente, tanto por uma questão de lixo também, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente descarta. E hoje tem muito mais descarte do que reaproveitamento. E esse trabalho que a gente faz, ele apoia muito na gestão do patrimônio, né? Então, é uma coisa legal. Que tem muita conexão. Muito legal, muito interessante. Viu, Márcio, eu queria te perguntar também, quando você fala de melhorar a comunicação entre áreas, a integração entre áreas, queria que você desse algum exemplo prático, assim, do que vocês estão encontrando e qual é a solução que vocês colocam para os clientes de vocês nesse sentido, sabe? Ferramenta de comunicação, qual que é a solução? Como é que você resolve isso? A gente trabalha muito com mapeamento de processos. Então, esse conceito de gestão por processos, né, é um conceito que a gente está muito forte para nós, né? E quando é a gestão por processos, a gente alinha uma comunicação verbal, mas muito mais uma comunicação dentro do processo mesmo. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma área de projetos que entrega projetos para uma área de planejamento, fazer o planejamento 4D, por exemplo. Só que o que acontece? Eu preciso alinhar, a área de planejamento precisa passar para a área de projetos o que ela precisa para fazer um planejamento 4D. Parece isso a coisa mais simples do Mas mundo. não é. Mas é isso que acontece dentro das empresas. Um fala com o outro o que precisa. Mas a hora que eu recebo... Dentro da mesma empresa. Sim. Não, na verdade a gente tem vários CNPJs dentro da mesma empresa. Isso. Então, Tem o da obra, tem... É verdade. Então, dentro disso, o que a gente busca fazer, né? É alinhar exatamente o que eu preciso para trabalhar, quando que eu preciso isso e qual o nível de informação que eu preciso. Né? Porque senão, vamos pensar no BIM, né? No ciclo de vida do empreendimento e vamos pensar nas funções que a gente ocupa. Eu tenho lá o planejador, eu tenho lá o projeto, o planejador, o orçamentista, eu tenho ali. Então, se você perguntar para o orçamentista que informação que você quer ter no projeto, o orçamentista vai pedir para você colocar a informação, inclusive, do parafuso, ele vai pedir. Porque para ele, se ele conseguir apertar um botão e extrair tudo que ele quer do modelo naquele nível, ele vai pedir. Mas se a gente pega e manda essa informação direto para projetos, que é exatamente o que ele precisa, e se o projeto for atender o que o orçamento não sai o projeto nunca. Não sai o projeto, a gente tem a hipermodelagem. E o que mais? O projeto não roda, não funciona. E o que mais? Eu mato os projetistas. Porque projetista não faz sentido. Tem projetistas que recebem a informação, o projetista fala, por que eu preciso fazer isso? Agora, a gente não tem nem evolução do produto. Então, uma das coisas que a gente faz quando a gente fala de alinhar a comunicação é exatamente alinhar o menu. Né? Se eu quero uma carne mal passada, eu quero bem passada, quando que eu quero comer, quero comer antes da sobremesa mesmo, quero comer junto com a sobremesa. Então, a gente alinha isso entre todas as áreas da empresa. Quando eu falo todas, porque o nosso papel é integrar a empresa, mapeando todas as interfaces e garantindo a comunicação de interface entre todas as áreas. Desde o momento de busca de oportunidade no terreno até a parte de operação e manutenção e, se bobear, até a demolição daquilo que você construiu. Né? Então, a gente tem um grande mapeamento disso e faz todo sentido, porque as empresas se conhecem assim. Né?
As pessoas se cansam de falar de caixinhas, se cansam de falar de processos, mas a hora que tem aquilo, a empresa se enxerga. E é ali que a gente consegue identificar os gargalos. E essa metodologia é uma metodologia que a gente utiliza do Lean Office, onde a gente procura eliminar todos os gargalos, fazer com que as áreas se comuniquem. E um dos efeitos, né, bacana que está acontecendo no nosso trabalho é que áreas que não se conversavam passam a se conversar. Áreas que não enxergavam o valor da outra passam a enxergar. Né? Eu tinha áreas que incorporação e engenharia não... Obrigado. Assim, se colocasse nessa mesa de sinuca aqui, nunca ia bater na bolinha, bateu na cabeça do outro. Mas hoje não, hoje eles se integram e conseguem encontrar o valor. E o bacana de tudo isso, né, o motivador de tudo isso, é que a gente une pessoas. Então, eliminar a comunicação é unir pessoas. Exato. A comunicação afasta, o problema de comunicação afasta as pessoas. E é isso que a gente quer evitar sempre. Né? Muito interessante, muito legal. E, bom, falando de implementação de BIM, voltando para o foco aqui de BIM, o que vocês encontram de dificuldade nas empresas? Quais as maiores dificuldades que vocês têm encontrado hoje assim, para a implementação BIM nas consultoras incorporadoras? É claro que assim, muita dificuldade muda, né? A gente sabe que vai mudando, mas a gente tem muito que fazer ainda no mercado. Então, uma das dificuldades que a gente tem é capacitação de pessoas. E quando assim, além da capacitação, a gente fala muito sobre a cabeça, né? Então, dependendo do tipo da empresa, a empresa disse, eu sempre virei sem BIM, por que eu vou fazer BIM agora? Sempre deu certo, por que eu vou fazer BIM agora? Né? Então, quando a gente olha para as empresas e diz, se realmente sempre deu certo, mas poderia ter dado muito mais certo ainda, né? Se hoje você acha que você está numa condição financeira adequada, se poderia estar melhor ainda, e sem dúvida nenhuma ter alinhado muito mais o ecossistema do que o que a gente tem hoje, a dificuldade que a gente tem, eu vou falar para você, é uma dificuldade de mercado, é a ignorância. Né? Ainda a falta de conhecimento das pessoas de entender qual o benefício que isso traz. Então a gente tem um trabalho muito forte de catequese, né? De catequizar as pessoas, de ir levando cada vez mais o porquê que o BIM funciona. Até para gerar ainda mais a demanda, né? Gerar. Quem já conhece entende a necessidade, agora quem não conhece não entende, mas a necessidade também existe para ele. Também. E assim, é a nossa missão. Se a gente não capacitar as pessoas dentro do conceito básico, tudo que vire de BIM depois... tem um entendimento de que BIM é software, né? Sim. BIM não é software. Então, uma das coisas que a gente chega dentro da empresa é quebrando esses paradigmas. Né? Então, entendendo, BIM não é software. BIM não é sair do CAD e ir para o modelo. Né? Então, a gente tem um trabalho muito grande de catequese. Agora, eu acho que falar, além das dificuldades, eu posso falar da facilidade. Nosso trabalho, ele começa pela pirâmide no nível estratégico. A gente não começa na operação, a gente começa na estratégia. Então, é de cima para baixo. E não é uma questão top-down, é uma questão de conscientização e distribuição dessa consciência nos 3 níveis da pirâmide. No estratégico, no tático e no operacional. Né? Isso. E outra questão no mercado mesmo a gente sabe que tem muita empresa que ainda não tem tanta condição de fazer investimento em softwares, né? Em hardwares. Né? Hoje vem melhorando muito, mas tem muito disso ainda. Então, quando a gente vai implantar, a gente tem um trabalho que a gente faz de mapeamento de toda a infraestrutura da empresa. E a gente mapeia muito pessoas, hardware, software, tudo. E a gente faz uma conta. E a gente fala para o cliente, ó, para você atender essa parte aqui, isso aqui é o mínimo que você precisa. Então a gente ajuda o cliente a desenhar a sua infraestrutura. Legal. Porque aí com isso ele vai fazendo investimentos orgânicos na empresa, né? Para que isso não falte. Porque eu não posso fazer BIM sem computador adequado, não posso fazer sem pessoas, não posso fazer sem software. Sim, e isso é interessante, porque senão ele vai fazer todo o processo de implantação e na hora do vamos ver mesmo, de fazer o treinamento, de começar a operar, ele não consegue. Então, assim, a gente tem muitos benefícios, né? Para a própria parte de soluções educacionais nossa, a gente junto com os clientes, a gente tem conseguido valores muito adequados para quem já está dentro do nosso ecossistema para capacitar as pessoas, então isso é uma coisa legal. Mas, assim, resumindo o que a gente falou, gente, eu acho que está muito mais fundamentado ao conhecimento das pessoas. Tem muitas instituições fazendo o seu papel, a gente faz muito papel, vocês fazem muito papel de catequese de vocês também. Eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais, cumprir um papel nosso de ajudar os nossos clientes a estar muito envolvido com isso, com o BIM Forum, por exemplo, que está soltando, o BIM Forum Brasil está soltando muita informação bacana de relevância para nós. E aprender com quem está conseguindo ter clareza e idoneidade no mercado. Tem muita gente hoje soltando, dizendo que faz BIM, que faz gerenciamento de projetos em BIM, mas assim... Na hora do vamos ver? Então,
É isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente escolhe no mercado também. Quer falar? Não, eu queria pegar um gancho já e te perguntar, você falou dessa questão da falta de conhecimento. Eu trabalho com o BIM desde 2013, você há muito mais tempo, conhece melhor do que eu. A minha impressão é que de 2013 para cá a gente avançou muito, mas ainda falta muito em termos de maturidade. Sim. Era para ter avançado muito mais, é uma sensação mesmo. Eu queria te perguntar isso, o que você acha em relação à maturidade atual do mercado? Que nível a gente está, Que nível a gente está, exatamente, assim, falando de Brasil mesmo. Tem muitas pesquisas mostrando que a gente tem um aumento da maturidade, mas eu não quero dizer para vocês que a gente tem um aumento da maturidade exatamente como aquela pesquisa mostra, porque hoje as pessoas não sabem responder o que ela tem de BIM. Então eu vou perguntar, a RM mais tem BIM? Tem BIM. A outra tem BIM. Mas o que é BIM para ele? De repente um faz um modelo, ele está dizendo que ele tem BIM. Sim. O outro faz o BIM inteiro e diz que tem BIM. São BIMs diferentes. Então, assim, eu acho que é uma maturidade que a gente tem hoje explicitada no mercado poluída, porque todo mundo diz que tem BIM, né? Isso mostra um aumento gradativo dessa maturidade. Mas é maquiado, né? Eu acredito que a gente tem muitas informações poluídas ali. Mas sobre o nosso sentimento, a gente vem percebendo um aumento da conscientização. Sim. Então, de que isso é necessário, que é um caminho sem volta, que independente se a gente tem decreto ou não, é um caminho sem volta, é isso que vai trazer sustentabilidade e perenidade para os negócios, né, nessa área. Agora, eu vejo também, quando a gente olha um pouco para as instituições de capacitação, pós-graduação, mas também vem aumentando a procura, né, em relação a se capacitar dentro de uma pós-graduação. Isso é muito legal porque a gente percebe as pessoas se movimentando. Então, há um movimento muito produtivo e legal que as pessoas estão buscando se desenvolver. Sim. Mas quanto à maturidade, eu acho que assim, muitas empresas vêm adquirindo uma maturidade quando realmente repensam os seus processos internamente. E isso eu digo que tem maturidade. Sim. Agora, você entra dentro de uma empresa, a gente cansado de entrar dentro de empresa quando passou 1, 2, 3 consultorias. E a gente chega lá, a gente tem um desafio de mostrar que o BIM funciona e que nós não somos iguais e ainda fazer aquilo funcionar dentro da empresa, né? A gente já chega de uma barreira gigante. E a gente percebe que a empresa já está lotada de licença de softwares. E o que ela fez com aquilo? Né? Então... Que loucura, as pessoas já têm muitas licenças de software. Só que o que ela fez? Por quê? Porque ela foi buscar o software antes de ter o modelo de gestão. Sim, que é o que a gente estava falando antes, né? Exatamente. Atacou um pilar e esqueceu dos outros. Atacou. E quando a gente vê, por exemplo, disso, da maturidade, que nem a gente tem aí, nos nossos 15 anos de consultoria, a gente tem um trabalho que a gente coleta dores, né? E a gente formata um gráfico, né, baseado em 4 pilares, está muito aderente ao BIM. Então a gente levantou aí mais de 4.500 dores, que mostra pra gente que, né, 51% dessas dores equivale a dor de processo. 24% dessas dores equivale a política, regras, diretrizes, tomar decisão. Se a gente somar esses dois, a gente tem 75% das dores de uma empresa resolvidas baseado no modelo de gestão. Só que as empresas vão buscar tecnologia sem ter modelo de gestão. E lá está demonstrando para a gente que 14% das dores são resolvidas por tecnologia. Por que eu vou buscar tecnologia se não tem modelo de gestão? Exato. Então, essa é a contramão que a gente vai. Né? Então, de maturidade das empresas, eu traria muito essa questão da conscientização do modelo de gestão das empresas. Qual é a forma que a empresa opera? Né? Então, a partir do momento que a empresa entende que ela tem que, às vezes, dar 2 passos para trás para ela dar 20 para frente, essa empresa vai estar madura. E, assim, a gente tem muitas empresas que a gente já passou, que estão maduras a esse ponto. Né? Muitas empresas. Mas tem muitas que são bem resistentes em dar esses 2 passos para trás, né? Porque dar 2 passos para trás não é fácil. É um momento difícil ali, né? Você ter que recuar. Só que tem que ter a visão de para onde vai isso, né? E ansiedade, gente. Você não fez nada até agora, mas amanhã você quer ter BIM. Quer ser rápido. E aí essa ansiedade corta esses passos. Nós não podemos cortar esses passos, né? Então, eu vejo por esse lado aí. Quanto tempo vocês ficam num cliente, assim, em média? Nosso Você trabalho falou essa questão da ansiedade, né? Quanto dura, assim? Olha assim? só, o nosso trabalho pergunta. é formatado por ondas, então, de ondas de implantação. Então, primeiro a gente tem um diagnóstico, que a gente entra dentro da empresa, a gente faz um diagnóstico 360. A gente passa por todas as áreas da empresa. Mas vocês passam pelo jurídico? Sim. Vai ver processo. Vocês passam para o RH? Sim. A gente passa por todas as áreas. A gente cria um diagnóstico muito consistente, né? Baseado em todas as metodologias que a gente usa. Dali a gente sabe exatamente qual é a base que nós temos para começar a trabalhar numa primeira onda.
Qual é o mato que nós vamos tirar na primeira onda? Então a gente costuma dizer que a primeira onda é uma onda de estruturação. Tá? Geralmente as ondas dependem muito da capacidade de investimento que a empresa tem e também das condições de disponibilidade das pessoas. Isso são os 2 desafios que nós temos. E, então cada onda ela vai em média de 6 a 9 meses, mais ou menos isso. Então isso depende muito. O que eu preciso resolver nessa primeira onda? O que eu preciso resolver na segunda? O que eu preciso resolver na terceira? Mas geralmente o nosso trabalho ele acompanha em 3 ou 4 ondas. Eu tive cliente que já trabalhou comigo em 5 ondas, né? Porque o nosso trabalho, como o nosso trabalho tem muito a ver com processo, organização, estruturação, a gente vai fazendo o BIM dentro de tudo isso e as empresas vão interligando. Então, nós temos empresas que a gente inclusive interligou a área comercial, financeira, jurídica, RH, tudo dentro dessa cadeia. Então, mais ou menos é isso. Agora, eu demoro 3 anos para ter BIM dentro da empresa? Não. Nós trabalhamos dentro da metodologia ágil. Então, nós temos entregas constantes. Então, a cada 15 dias, 1 mês, tem uma entrega de relevância, que já está mudando o estágio da empresa. Né? Então, aos poucos você vai construindo, ao fim dos 3 anos você tem o negócio todo, mas nesse meio tempo você já tem degraus ali que você avançou. Então, assim, 3 meses na nossa consultoria, os primeiros 3 meses são 3 meses de grande estruturação. E depois a gente já começa com as questões dos pilotos, já trazendo mais visibilidade. E a gente mudou também bastante coisa na consultoria, porque a gente apanhou bastante com essa questão de... Você vai aprendendo, né, também, conforme vai fazendo. Eu imagino, o modelo de negócio de vocês deve ter mudado, assim, não de negócio, mas o produto em si, o serviço em si, né? Mudou, a gente aprende com o cliente. Sim, a gente aprende todo dia com o cliente, né? Com a necessidade disso. Tem muito a ver com a metodologia ágil também, né? É sentindo as dores e o feedback dos clientes que você vai aprimorando também o seu atendimento, o que você precisa entregar, né? Mas você diria então que os 2 passos para trás estariam dentro desses 3 meses ou não? Sim. Desses 3 meses. Porque os 2 passos para trás que a gente fala é o passo da gente ter consciência de como nossa empresa está. E quando a gente faz esse diagnóstico e a gente apresenta as dores, mas como que isso... Mas não, isso não existe, nossa empresa não é essa. Então a gente traz muito à superfície coisas que nós somos neutros e a gente é obrigado a trazer à superfície. Tira a poeira debaixo do tapete, né? Tira. E é só assim que a gente resolve, né? É só assim, conhecendo as dores que realmente a gente consegue transformar a empresa. Sim. Exato. É isso. Que legal. Eu falo também, né? A gente tem que ter... Hoje a gente está no mundo de dados. Até vi uma frase muito interessante outro dia que é: se você tem dados, né? Se temos dados, vamos com eles. Se tudo que temos são opiniões, aí eu vou com a minha mesmo. Então, assim, a gente precisa medir as coisas, a gente precisa ter dados, ver onde estão medindo as coisas, você consegue identificar os gargalos, onde que você pode atuar, quais são as dores. Aí, sabendo quais são as dores, quais são os gargalos, fica muito mais fácil você pensar na solução, né? Com certeza. Então, acho que esse mapeamento, que é o que vocês fazem, é a base de tudo. Sim. É o principal. Ali a gente mapeia, se um diretor está com uma responsabilidade que não deveria, ali a gente mapeia tudo, a gente mapeia 360 a empresa, entrega um diagnóstico bem bacana assim, e dali sai um plano de implantação BIM. Então é através dali. Que legal. Então eu posso ir implantar BIM igualzinho em todas as empresas? Não posso. Primeiro que nós não somos uma empresa de produção, nós somos uma empresa que realmente a gente olha para o cliente ao centro, e a gente vai sempre pensar com a cabeça do cliente. Então, nós temos foco do cliente, não no cliente. Sim. Né? Sim. O foco no cliente, a gente entra muito no subjetivismo. É o foco do cliente. É o foco do cliente. Né? E queria até voltar num ponto aqui que você me falou sobre algumas barreiras, alguns desafios, o que mais a gente encontra. O modelo de gestão das empresas, né? Quando a gente está falando de um modelo de gestão, de estrutura organizacional baseado em comando e controle, manda quem pode, obedece quem tem juízo, pelo amor de Deus, não suporto essa frase, mas é só para ilustrar. Mas a questão de comando e controle, ela impede a inovação. Sim. Agora, a gestão por contexto, ela acelera a inovação. Então, da nossa consultoria, a gente sempre leva essa gestão por contexto. Mas é claro que a gente tem raízes dentro das empresas que às vezes precisam ser quebradas. Né? Então, essa questão do comando e controle é o maior desafio que nós temos para enfrentar dentro das empresas. Agora, um ponto legal né? é que se a empresa já foi até vocês e contratou e pagou pelo trabalho de vocês, no mínimo ela tem que estar disposta a aceitar essas quebras de paradigma, não? É o que sempre a gente imagina. Mas assim, prática, o bem da verdade é que existem muitas barreiras dentro da empresa. Né? Muitas barreiras dentro da empresa que a gente... Assim, a gente tem que matar um leão por dia, ir apoiando a empresa, trazendo a empresa, pegando na mão, e muitas vezes na catequese mesmo, muitas vezes. E quanto mais tempo tem a empresa, talvez, mais consolidada seja,
mais difícil é. A gente vê os exemplos de todos os grandes bancos, por exemplo. A dificuldade que eles têm de se tornar fintechs. Por isso que eles compram fintechs e eles não se tornam fintechs. Então, tem muita questão de cultura e processos enraizados que uma galera usa e é que é muito difícil mudar, né? Quanto mais tempo, já tem colaboradores de muito tempo, processos de muito tempo. Quanto mais tempo você tem aquilo enraizado, a raiz vai crescendo, mais difícil você cortar, né? Mais difícil. Mais difícil é. Hoje eu digo para vocês que a gente tem muita inovação impedida por conta disso. Impedido por conta disso. Mas a gente tem que começar sempre do topo. Nunca podemos começar da operação. Nunca. É sempre do topo. É sempre conscientizando a estratégia para daí a gente fazer a distribuição disso na empresa. Legal. Sim. Eu concordo muito com isso. Até as pessoas perguntam às vezes pra gente, né? Por que a gente entende que o BIM deu certo na RM? Por que a gente fez o que fez até aqui e tá fazendo? Eu sempre comento isso. Porque ninguém teve que chegar pro Fernando Correia e falar assim, olha, vocês precisam implantar BIM, vocês têm que ter uma mentalidade inovadora, vocês têm que olhar para fora. Ninguém teve que fazer isso, já é natural, assim, da cultura da empresa DNA, que vem deles, entendeu? Então é muito fácil. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu não tive que convencer o Fernando a trabalhar com BIM. Ele já me chamou para trabalhar com BIM. Porque isso é cansativo, né? É quase impossível. As funções das áreas... Convencendo o tempo todo por que você precisa fazer aquilo. Não, e o pior é quando chamam a gente e falam assim, você me ajuda a convencê-los que isso vai dar certo. Acontece bastante. É que muitas vezes quem contrata não é o topo o estratégico, como você diz, né? Mas alguém do operacional que tá vendo a dor e quer resolver, né? Quer resolver. Tem esses casos com vocês? Que alguém mais abaixo chama para convencer o que tá... Chama para convencer, mas nós somos contratados por esse topo aqui. A gente não é contratado por quem está embaixo, mas eles falam, me ajuda a convencer que isso é legal, né? Porque às vezes você tem um gerente de projetos, um gerente BIM, alguma coisa nesse sentido, que é o cara que quer implementar, que quer fazer rodar, que entende por que vai... Por que aquilo é bom. Só que ele precisa convencer, sei lá, o diretor, o CEO, alguma coisa assim, né? Nossa. E as empresas dizem que às vezes o nosso processo é um processo terapêutico, porque tem muita terapia, a gente escuta muita coisa, a gente conhece muitas pessoas, a gente conhece, sabe, as limitações de cada um. Muitas vezes a pessoa está com um problema dentro de casa e não consegue produzir. Então, não dá para ser tudo a ferro e fogo. Né? Então, são pessoas, né? No final das contas, são pessoas. Somos pessoas. Precisamos ser. As empresas são pessoas, né? Não tem como esquecer esse pequeno detalhe. Deixa eu te perguntar, voltando um pouco para o nosso mundo aqui de projetistas, como é que você tem enxergado os projetistas em geral em relação tanto à maturidade com o BIM quanto à gestão da empresa? O que a gente vê muito é que muitas empresas de projeto, às vezes, não são geridas como um negócio. E, consequentemente, a implantação e o funcionamento do BIM também são mais difíceis de acontecer num ambiente desse. O que você tem visto assim, em relação aos projetistas? Quando eu pego o BIM para falar disso, eu acho que falta muito ainda comunicação entre a própria incorporação, ou seja, o contratante e o contratado. Essas relações elas precisam ser realmente melhoradas, né? E dentro do que a gente falou, do modelo de gestão, sabe? Aquela história de quem paga, manda, né? E para o BIM isso não funciona, o BIM é colaborativo, o BIM tem que fazer isso junto, né? E essa questão também da incorporação não está tão preparada para fazer contratação de projetistas, o que ela faz? Você faz BIM, então você está contratado. Exatamente. E quando você faz BIM e você está contratado, nem a incorporação sabe pedir o que ela realmente ela precisa. Então qualquer coisa que você entregar tá bom, até um certo ponto. Né? Então, hoje o que eu vejo que faz muito sentido e é uma falha que o mercado tem e a gente trabalha diariamente para fazer isso é conectar mais os projetistas à operação da própria empresa, trazer para perto e apoiar essa capacitação dos projetistas também, porque a gente está com um movimento muito forte do BIM no mercado, mas a gente não tem projetistas ainda na mesma velocidade capacitado. Fato esse que a gente tem lá a solução educacional para poder apoiar o desenvolvimento dos projetistas também. Mas isso ainda é um movimento que está crescendo no mercado, mas ainda não satisfaz a demanda que a gente tem. Então, o que eu vejo mesmo é um estado de consciência, de entender o que eu sei, o que eu não sei e como eu posso trazer o projetista para perto. Primeira coisa, quem faz BIM são os projetistas. Com direcionamento, que se eu estiver falando do lado da incorporação, é a incorporação que tem que direcionar os projetistas. O que ela quer, para que ela quer, o que ela vai fazer de uso daquela informação que ela está pedindo a mais. E hoje as empresas não sabem nem que informação ela precisa ter ali, qual atributo que ela precisa ter ali para o uso daquela informação. Então, a gente já até o próprio BIM Fórum Brasil já preconiza a gente tirar esses LODs aí da história e falar um pouco mais sobre o uso, por que eu preciso do uso da informação. Então, gerar informação para o uso,
Esse é o melhor caso, mas a gente está acostumado a ver lá a guia de diretrizes BIM e LOD de 500. Então, eu não sei se vocês já pegaram isso, mas pega lá aí você fala, no mas primeiro por que projeto 500? de O que você vai estudo fazer? preliminar. Compatibilização. Não, mas você vai usar 500 para quê? Não, porque eu preciso do máximo de informação possível para compatibilizar. O que você precisa compatibilizar, não é? Então você vê ainda essa questão da maturidade do mercado impedindo e impactando nessas relações com os projetistas. Não fazemos nada sozinho. Nada. Então, quanto mais a gente juntar com os projetistas e vocês, tendo essa missão também, através da academia de vocês, também apoiar o mercado, doutrinar o mercado, vamos dizer assim, sobre as necessidades, é um caminho muito, muito importante. Né? Não, a gente, inclusive, iniciou esse ano um outro braço nosso que é de capacitação de empresas mesmo. Então, a gente está fazendo um protótipo, né? Uma primeira implementação de BIM em um outro escritório de projetos. Que legal. De outra disciplina, no caso é um escritório de fundações. Então a gente está também nesse movimento de capacitar os parceiros, sabe? Que é mais ou menos o que você basicamente falou aí. Tentar replicar um pouco do processo que a gente teve aqui, conhecendo bem o caso, porque é o que a gente viveu na pele, tentar levar isso para os projetistas. E a gente tem até ouvido isso de clientes nossos, de construtoras, falando assim, gente, que legal isso, façam em outros escritórios de projeto, porque legal, tá difícil de achar. Legal, tá mesmo, legal. Mas eu concordo, a gente ainda vive isso, de um cliente chegar, a construtora incorporadora, querer implementar o BIM, e muitas vezes é um negócio assim, top-down, pode ser estratégico até, mas faz o BIM. Só que sem muito planejamento e aquela questão da ansiedade que você comentou. Aí vem todo o time de projetos e fala assim, vocês fazem BIM, né? Tá, quão mais caro fica fazer BIM? Quanto ficaria se fosse fazer BIM? É isso que importa, ele quer saber preço. Não, é isso aqui. Perguntas sem respostas, que não são o centro do assunto. Não é isso que você tem que discutir. Exato. Aí fala, então beleza, eu vou fazer esse projeto em BIM e aquele em BIM, tá bom? Tá, pô, legal que vocês querem fazer BIM. Acho legal, interessante a gente fazer uma conversa. Então, te apresentar o Matheus, o BIM Manager, o time aqui, como é que funciona o fluxo, apresentar BEP. Vamos lá? Não, só manda aí, manda a proposta aí. Agiliza pra mim aí, agiliza. Não, depois a gente conversa, não precisa, manda a proposta. Então, acho que falta realmente, não é com todo mundo, claro, mas acontece muito. Já teve até caso de cliente nosso pedir parte do projeto em BIM e parte em CAD. Ah, que legal. Entende o que eu tô dizendo assim? Tipo, ele realmente acredita que é só ter o modelo ou não. Porque se ele acha que parte do mesmo projeto pode ser em BIM e parte não. Tipo assim, eu renderizo uma imagem ou não renderizo. Exato, então, como se fosse clicar ou não no botão BIM, entendeu? Exato, o produto final de entrega, enquanto que não é o processo básico. Exato. Acontece muito disso mesmo, acontece. Essa é uma luta diária que a gente tem que ter, vocês também têm que ter, muito diário isso. Porque a gente precisa amadurecer, e precisa amadurecer quem pede. E também precisa aproximar muito vocês do mercado, precisa aproximar, né? E não distanciar. O distanciamento, por exemplo, forma de pagamento, vamos pensar. Como é que um projetista é pago hoje? Esse é um ponto importantíssimo. Então, assim, dentro da metodologia que a gente traz, a gente inclusive traz escopos de entregáveis e que realmente justificam o pagamento. Sim, as porcentagens por fase, né? Todo o fluxo. Por fase e por entregável. Sim, porque o que acontece muitas vezes, a fase não diz muito para você, mas diz qual o uso que você vai fazer daquele entregável. Então, por exemplo, a fase do projeto, o nível de desenvolvimento daquele projeto que você está fazendo, ele vai ser usado para quê? Agora eu posso conectar com a fundação, agora eu posso conectar com a arquitetura, agora, né? Então, o valor que cada fase ou que cada entregável leva é o que realmente deveria gerar medição. Sim. E hoje a gente tem muito subjetivismo ainda. E outra coisa, uma parcela que se deixa de pagar para um projetista, dependendo do escritório, quebra o escritório. Sim. Não, e esse é um ponto que quando a gente fez a implantação aqui na RM, eu trouxe isso, hoje a gente já consegue explicar melhor para o cliente. O nosso fluxo de trabalho é diferente, então estamos trabalhando bem? Estamos. Eu tenho mais trabalho no início, às vezes diminui um pouco no final. Para a estrutura isso é um pouco diferente, não vou nem entrar muito aqui em detalhes, mas a gente tem toda uma fase de detalhamento ainda no fim. Então aquela curva que a gente sempre vê, né? Aquela comparação simplista, né? CAD, BIM, aí joga a curva para o início. Para a estrutura não é tão simples assim. Aquele gráfico que o pessoal usa em todo lugar. Mas não é tão simples assim, mas de qualquer forma existe uma mudança nisso. E o padrão de mercado é EP 1%, executivo 99%. Isso não funciona para... Sendo que o primeiro valor está no EP, né? Que é o primeiro... Exatamente. É o primeiro projeto, né? Então, é isso que a gente precisa. Então, assim, a gente vem trabalhando muito em querer, ter
vamos dizer, essa audácia, de querer construir um modelo que seja bom para todos. Sim. Eu acho que é possível e essa audácia é importante. E tudo que a gente leva para a incorporação não existe um trabalho de distanciamento. Esse trabalho é de proximidade, não tem como se distanciar. Não é mandando, compartilhando e trabalhando colaborativo. E a gente precisa entender o projetista. O projetista também a gente precisa entender o lado do projetista, porque a gente aprende com o projetista. Sim. O projetista está na operação, ele sabe todas as dificuldades em fazer algo e ele sabe todas as facilidades em fazer algo. Então, trabalhar junto com vocês, trazer vocês para perto, é o caminho de evolução. Eu não vejo nenhum caminho de evolução se não for pelos 4 pilares e colaborativo. Não vejo nenhum caminho de evolução. Excelente essa visão. Colaborativo não só entre disciplinas, mas entre todos os envolvidos, né? Entre Contratante, contratado, todos os stakeholders, exatamente. Exatamente, é isso que nós temos que fazer. Parar com essa história, porque não existe uma regra hierárquica. O que existe é uma mesa aqui de sinuca que nós vamos brincar, é isso que existe. Né? Não existe hierarquia para isso. Temos que quebrar essa... Eu acho que se tivessem mais empresas com essa visão, até audaciosa mesmo, porque é uma quebra de paradigma, né? O paradigma do mercado hoje é as construtoras têm a demanda, elas têm o dinheiro, elas têm a incorporação, elas mandam, todos que estão abaixo vão se adaptando, só que elas acabam elas mesmas não recebendo o que elas querem, porque não é simplesmente uma adaptação, eu preciso de uma interação cliente, contratado, etc. E isso é muito interessante, se a gente tiver esse olhar, dá para ir muito além, né? Vamos ter olhar todo mundo junto. É isso. É isso. Isso mesmo. Então vamos ter várias empresas pensando assim, igual e movimentando o mercado. Isso aí. Excelente. E Márcia, eu queria fazer uma pergunta também para você. Você que conhece, mapeia várias construtoras incorporadoras, vocês conhecem várias, e das maiores inclusive, né? Como é que vocês enxergam hoje, dentro daquelas empresas que estão atuando em BIM, como é que está a comunicação entre projetistas? Estrutura, instalações, arquitetura, enfim, os players ali. Como é que você enxerga essa comunicação dentro do fluxo BIM? Então, a gente, claro que tem tecnologias no mercado para apoiar essa comunicação. Sim. Né? A gente hoje ainda tem muitas empresas que não conhecem essa comunicação baseada em tecnologia. Então, infelizmente, tem muita empresa que ainda a gente está falando daquele e-mail, né? A gente ainda está falando do e-mail. E-mail e grupo de WhatsApp. E a gente tem uma frase lá no escritório do que a gente diz do que é um e-mail, né? Que todo mundo aí não me julgue, né? Não quero pedras, não me julguem. Mas a gente dá um nome de que e-mail é o capeta corporativo. Porque se existe uma coisa ruim nessa vida, é o e-mail. Porque eu mando e-mail para você, para ele, e quando você me responde, você tira eles. Então eu já criei, logo no primeiro responder, eu já criei ruptura comunicativa. Então se a gente não tem atenção, ou além da falta de atenção, a gente não quer comunicar os outros que estavam ali por qualquer motivo, pessoas são pessoas, a gente já começa a ter problema. E outra, e-mails são listas e listas e listas de coisas que você tem que resolver. Isso é a antítese da performance. Isso é a antítese da gestão. E pensa hoje um gestor de projetos ali, um gestor de projetos, um gerente de projetos que está ali, gastando o teu tempo escrevendo e-mail para poder dizer que ele tem que arrumar aquela interferência. Então a comunicação baseada em tecnologia, ela ajuda muito. Mas eu quero dar um passo sempre atrás. Né? O que a gente comunica? Claro que a gente tem plataformas hoje que já identifica interferências e automaticamente já comunica, mas eu também quero sempre dar uma atenção no treinamento desses gestores, de como ele comunica e como ele lida com essas informações. Porque eu tive numa empresa agora que a gente rodou lá isso, né, através de uma plataforma, do Solibre, por exemplo, deu lá 12 mil interferências. Quem que vai dizer que 12 mil interferências o cara vai conseguir ver? Só que não são 12 mil interferências. Claro, exato. Não são. Então, assim, são parâmetros que você precisa analisar. Tem uma sequência. Refinamento Refinamento disso. Então, o que eu sempre prezo? Primeiro, que reuniões entre projetistas obrigatoriamente tem que acontecer. E eu vejo que cada vez mais as empresas querem tirar essas reuniões dos projetistas e trazer isso para o mundo virtual. Acho isso excelente, o mundo virtual, desde que ele esteja com um modelo de gestão adequado para essa comunicação. Né? Hoje nós não estamos tão maduros assim para uma comunicação só virtual. Então aquela coisa da raiz ainda de você trazer problemas, comunicar problemas e soluções juntos com os projetistas, em conjunto com os projetistas, é um caminho mais curto para você ter decisão. E às vezes o que a gente vê muito no mercado é que o problema está sendo maior que a solução. E quando o problema é maior que a solução, a gente tem muita ruptura. Né?
Então, o que eu vejo hoje, né, dentro do que a gente está passando nas consultoras? Há um modo de conscientização grande sobre essa comunicação. A gente tem muitos problemas de comunicação ainda e nós não temos muitas plataformas no mercado que estão gerindo muito bem essa comunicação. A gente tem uma plataforma excelente no mercado de comunicação, porém está fora do BIM. Né? Então, assim, isso é uma questão da gente cada vez mais trazer as tecnologias para se aproximar do BIM, né? Mas o resultado positivo é a comunicação. Né? Eu fiz essa pergunta que o Matheus mesmo fala, né? Que tem muitos projetos que a gente vai lá, vai trabalhar em BIM, mas a comunicação ainda é totalmente no e-mail. E aí você perde toda a rastreabilidade da conversa, do histórico, não tem nada, não integra os times, os stakeholders, né? Exatamente. Fica lá no meio perdido, né? Exato. Então foi bem, você tocou no ponto aí, eu acho que esse corte de e-mail, acho que o pessoal vai fazer, né, na vida hora. Olha... O e-mail, como é que é? O capeta? Capeta corporativo. Capeta corporativo. E é assim, né? Passa o capeta pro outro, né? Você recebeu o e-mail, você responde, tira o capeta aqui e fica com ele aí. Se quiserem cortar, fica à vontade, mas o que acontece, o e-mail é isso. E a gente fala isso nas empresas, né? Que o e-mail é o capeta corporativo. Então, assim, hoje, plataformas de colaboração, trabalhar dentro de um ambiente de colaboração é o caminho. Não é a gente trabalhar dentro de troca de e-mails, é um ambiente de colaboração. Então, plataformas de colaboração avançada é realmente o caminho que a gente tem para melhorar a comunicação. Não resolve 100%, porque nós temos um passo antes que não está bem equacionado, mas melhora consideravelmente. Eu tenho rastreabilidade da informação, não fica aquele disse e não disse, né? E ao mesmo tempo, quando eu falo da capacitação e dar um passo antes, é que a gente tem que capacitar tanto a empresa quanto os projetistas a informarem, né, a abastecer a plataforma, a usar a plataforma como esse meio de colaboração, né? E tem que ser avançado, né? Não tem outro caminho. O hábito hoje dos colaboradores de qualquer empresa é chegar no escritório e abrir o e-mail, você passa o dia inteiro com o e-mail aberto. Para o fluxo de informação funcionar, o hábito vai ter que ser abrir as plataformas colaborativas, como você está falando, e realmente utilizar aquilo no dia a dia. Exato. Porque não, o que acontece é, no dia de eu fazer a entrega, um dia antes eu abro a plataforma colaborativa, vejo todas as issues no caso, aí você começa a atacar aquilo ali. Só que você tem a todo um comunicação não é ágil. Exato. Então, assim, vira um e-mail, né? Eu não olho e-mail. Se alguém ficar passando e-mail para mim direto, eu olho e-mail uma vez por dia. Eu também, no final do dia, exatamente. Eu não olho mais e-mail. Então, assim, passa um e-mail, vai demorar para responder. Para responder, porque aí eu também tenho empresa que diz assim, mas você não viu o e-mail que eu te passei? Eu falei, mas peraí, o e-mail é a comunicação, me fala logo o que é aí. Não, eu tenho que ir lá agora, abrir o e-mail, ler o e-mail para poder saber o que você me falou. Fala não logo posso te o falar, que tem. Não, você não viu o e-mail? Quer dizer, então assim, não vi o e-mail e não vou ver o e-mail. Me fala o que tem que fazer. Não tenho ainda essa opção, eu preciso ver o e-mail e as plataformas colaborativas. Você sabe, já. Ainda não posso não ver o e-mail. Você ainda vê o e-mail o dia inteiro? Nossa, o dia inteiro, infinitamente, à noite. Não, eu vejo e-mail, eu vou acompanhando e-mail, mas eu vou excluindo já alguns e-mails que me interessam para no final do dia eu ter já só o que interessa, entendeu? Nossa, é uma boa estratégia também. Você imagina a estratégia, a metodologia que você não cria para poder gerenciar essas... Você tem atas dentro do e-mail. Mas né? é isso mesmo, vira um gerenciamento de e-mail. Vira, É isso aí. vira. E aquilo dá uma ansiedade, né? Quando você vê que tem 30 e-mails, você não consegue Exato, responder, é uma cara. coisa que você precisa controlar assim hoje. A quantidade de e-mails isso para você deixa qualquer um maluco, Exato. né? Porque se você ficar respondendo e-mail o dia inteiro, você só faz aquilo, porque você respondeu um, já vem outro, você faz isso o dia inteiro e isso te consome, né? Então por isso que eu acabei fazendo a mesma estratégia que você. E o modelo mental que você precisa ter para responder um e-mail? Para ver se você está respondendo da forma que a pessoa tem que entender. Então assim, gente, é uma loucura. É uma loucura. Acho que eu vou E colocar aí você loucura. perde um tempão escrevendo e reescrevendo e-mail pra ela ler e não entender o que você quis dizer, liga. entender outra coisa, Não, dá aí outro te chama problema. no telefone. Explica melhor o que você quis dizer aqui. É o capeta. Corporativo. Capeta corporativo. Eu vou colocar inteligência artificial para responder meus e-mails. Olha, Eu tentador. tô com medo, porque eu coloquei no chat de pedir lá quem é a Márcia Codeco. Nossa, eu sou uma gestora financeira. Apareceu Gestora lá? financeira, olha só. Nossa, não vou nem Não perguntar. não sabia do seu lado profissional. Pois é, nem eu, só ele que sabe disso. Vou perguntar pra ele, mas ele não deve me conhecer, não. Bom, e aí, tem mais alguma pergunta, Matheus? Não, eu acho que abordamos muitas coisas interessantes. Tirei várias dúvidas aqui, várias curiosidades que eu tinha da Vista S. Acho que só para fechar, uma coisa que a gente poderia perguntar é quais são os próximos planos, desafios grandes assim da empresa de vocês? O que vocês têm olhado assim, para o futuro? Estamos visualizando isso aqui, assim, que vocês queiram fazer. Planos audaciosos, já que a gente falou de audácia aqui. Isso.
Olha, gente, a nossa cabeça é tão sonhadora que a gente tem muitos planos, mas hoje a gente costuma sempre dizer, né, que um arroz e feijão bem temperado é o caminho do dia a dia. Não é nada de ficar inventando tanta coisa. Mas a gente tem muitas necessidades que o mercado aponta pra gente e tanto que o mercado aponta quanto a gente percebe. Uma das coisas que a gente tem como desafio agora e nós estamos trabalhando são os indicadores do ponta a ponta, né, da construção, e quando eu falo os indicadores de quanto o BIM traz de retorno. Então vocês estiveram aí no BIM Fórum Brasil lá, viram uma palestra da Laura. Excelente. A Laura traz muita questão assim de pesquisas no mercado, então nós estamos construindo indicadores com esse propósito para que a gente consiga agora ser mais efetivo nas medições e consiga tangibilizar mais esse cenário do BIM, porque o cenário do BIM ainda ele está pouco tangível. A gente sabe que eu estou evitando lá aditivo, mas não é mensurável, né? Quanto não é mensurável. Número não tem. Então assim, a gente está buscando mensurar tudo isso. Um outro ponto que a gente está fazendo, a gente está fortalecendo a nossa equipe também com o objetivo de levar mais performance para os nossos clientes. E não só clientes, eu falo projetistas. Hoje a gente tem pouco cliente projetista, tá? Mas levar para os projetistas também, que é a performance. Então, o que a gente está trabalhando muito, né? Vai começar a trabalhar, perdão, é sobre a automatização de rotinas que hoje, assim, a gente diz que coçar a orelha assim é melhor, mas tem gente que coça a orelha assim ainda. Então, vamos diminuir essas questões básicas, que são necessidades básicas mesmo, para a gente poder levar. Isso não é um produto da nossa empresa, mas isso vai ser realmente algo que a gente quer realmente ajudar o mercado a melhorar a sua performance. A gente já trabalhou muito nos processos para tirar gargalos das empresas, reduzir o máximo que a gente pode o tempo de lançamento, e a gente percebe que a gente está chegando já no momento que é aquilo. Então, a gente começou a pensar em outras formas de começar a trazer performance para o negócio e levar a relevância, né, para sustentar o negócio. Então, essa performance é um caminho que a gente está seguindo. E nós estamos muito forte hoje na questão da educação. E a gente tem uma missão muito grande, que é essa de transformar e apoiar a transformação do mercado, né? E levar informação para tomar decisão. É isso que a gente busca. E nas soluções educacionais é um desafio muito grande que a gente tem. Você pode abrir a internet, você vê um monte de ofertas de educação, um monte de ofertas. Nossa estratégia não é competir com ninguém, muito pelo contrário, nossa estratégia é juntar as pessoas para que a gente juntos consiga realmente aumentar a maturidade do mercado. A gente não tem nenhuma pretensão na nossa empresa, nós somos pioneiros nisso, nós somos pioneiros naquilo. A gente não tem a menor pretensão disso. O que a gente tem mesmo é olhar para o mercado e falar, puxa, o mercado está evoluindo. Independente se seja com a gente, com o outro, mas a pretensão que a gente tem quando a gente fala de audácia mesmo, é a gente juntar o maior número de empresas dentro desse ecossistema para a gente trabalhar juntos dentro do mesmo propósito, amadurecer o mercado. O sol brilha para todos. Só basta a gente se unir que ele vai brilhar mais, vai ficar mais forte. Então, quando eu digo isso, é trabalhar assim, sabe, né, nessa questão de juntar esse ecossistema, de fazer com que esses egos que a gente vê no mercado sejam cada vez mais lapidados. Né? É isso que a gente precisa, para se unir. Esse é um sonho que a gente tem, em ter uma massa pensando igual, indo ali realmente para uma transformação, né? Aumentar a maturidade do mercado e a gente realmente mostrar para esse mundo que nós não estamos atrás não, que nós temos muita coisa boa aqui, nós temos grandes profissionais aqui, muitas pessoas pensando em fazer o melhor e basta só a gente juntar, é isso. O BIM Fórum Brasil tem muita iniciativa disso, que é muito legal. Mas eu falo isso assim com brilho nos olhos, porque tudo que eu queria é que a gente tivesse uma grande rede assim, todo mundo fazendo o seu papel e buscando aumentar cada vez mais essa maturidade. Legal, muito interessante. Muito bom, trabalho colaborativo, não é fácil essa missão, né? Não. Mas a gente unindo forças, a gente chega lá, né? Com certeza. Boa. A gente tinha aqui os burning questions, né? Mas é verdade. Eu tô sem a colinha aqui, não tá aqui a... Eu lembro algumas, Você lembra? eu acho. São perguntas curtas e rápidas, mais do lado pessoal até, né? Acho que o Vidal ajuda a gente se eu não lembrar alguma. Se alguma. Isso. A Márcia como São pessoa 3, agora. né? Se eu não me engano. São mais, né? Filme, livro, Hobby. são essas 3, legal. Tem uma... E a última... Sim, a última palavra. Tá, beleza, fechou. Não vai. Então vamos lá, eu não lembro a ordem, tá? Vou falar na ordem que eu lembro aqui. Um livro, Márcia. Um livro que você Não tem que precisa escolher. ser de BIM. Não, qualquer livro pra você. E nem vai ser de BIM mesmo que eu vou falar, porque agora eu vou falar que ele é exatamente aqueles passinhos atrás do BIM, né?
comece pelo porquê. Boa. O Simon Sinek é aquele... É uma coisa que está muito a ver com propósito, está ali no miolo da coisa, está no coração da coisa e comece pelo porquê. Se hoje você não entende o teu propósito, cara, dá 2 passos atrás e se entenda para poder realmente estar fortalecido. Por que a gente está fazendo assim, desse jeito? Por quê? Provocações. Boa indicação. Se provoque. Boa. Em segundo, um filme, né? Filme. Um filme, eu traria para vocês, não tão um filme, mas sim um documentário que eu gostei muito de assistir, assim, às vezes até reassisto, que é God, que é aquele do Morgan Freeman. Que ele percorre vários lugares do mundo entendendo o que é Deus para você. E eu acho que ali tem muitas provocações que faz você entender os povos, que faz você entender as deficiências, as qualidades e limitações, e faz você realmente entrar dentro de você e falar, poxa vida, a gente tem situações maravilhosas que hoje a gente não dá valor, e eu quero muito trazer essa questão, sabe, de a gente se conectar com o bem maior, porque é o caminho que a gente tem de a gente ter essa naturalidade, o amor da alma, né? E God, pra mim, mostra muito disso. Legal. Apesar de gostar muito desse tipo de filme, mas esse me tocou muito. Bacana. E... Bom, hobby agora, hobby, isso. Um hobby que você tem. Eu amo cozinhar. Olha só. Eu amo cozinhar e amo receber as pessoas. Eu adoro pessoas com esse hobby. Adoro ser recebido por pessoas com esse hobby. Estão convidados. É só falar, estão convidados. Mas, não vai dar porque é muito longe, muito longe, né? Você tem que atravessar. É legal, né? Até quem está escutando aí o podcast, que nós estamos aqui em Vinhedo e eu moro em Vinhedo e a RM Mais está em Vinhedo. Descobrimos hoje. Sensacional, né? Mas eu amo isso. Eu acho que assim, transferir o amor através de uma comida, né? Eu acho que não tem forma melhor de você passar o teu amor que não seja pela construção, pela produção de uma comida ali muito bem feita e ficar todo mundo ao redor de uma mesa, pra mim isso não tem preço. Eu amo comer, né? O ato de comer é uma coisa que eu amo, assim, bastante. Então pronto, eu tô vendo que a RM Mais tem alguma copa aqui, tem cozinha aqui. Então é só me chamar que eu faço alguma coisa aqui junto com a gente faz um happy hour aí algum dia. Mas a gente costuma usar um pouco mais a chopeira, mas tem a copa também. Não, vocês vão usando a chopeira enquanto isso. Eu uso mais a Coca-Cola, eles usam mais a chopeira, você pode cozinhar, a gente combina todo mundo, aqui a gente traz o vinho. Não, gente, mas o Rogério também cozinha muito bem. Olha, então acho que assim, essa dupla ficou muito legal. Muito bem mesmo ele cozinha. Que legal. Boa. Qual que era a última? É um recado final, é isso, né? Um recado final. Pode ficar à vontade para dar um recado final para quem estiver assistindo. Olha, gente, eu costumo muito trazer um recado muito orientado a pessoas mesmo, porque eu acho que o primeiro ponto que a gente tem desafios na vida, mas a gente tem que acreditar na gente. E se a gente não acreditar na gente, ou a gente se diminuir, né? A gente não consegue dar um próximo passo. A gente sempre fala, né? Sonha grande e comece pequeno. De modo com que você se sustente a cada degrau. A gente acorda todos os dias pensando qual é o menor passo que eu posso dar hoje. Mas qual é o menor que eu posso dar? Não é nenhum passo hoje, é qual é o menor passo. Então, diminua a ansiedade, faça o seu trabalho, o seu caminho, saia total da zona de conforto, se provoque o tempo inteiro e seja inconformado. Legal, ótimo. Respeitar muito as pessoas e trazer muito as pessoas para perto, porque o nosso aprendizado está aqui, ó, falando, aqui batendo papo com vocês, eu aprendi tanta coisa hoje, né? Passando aqui, quanto a gente aprendeu. Então, valorizar as pessoas e valorizar o que a gente tem dentro, né? Sempre dentro da ética, da moral, que é um caminho que a gente vai percorrer com bastante facilidade. Legal, muito bom, acho que esse vale um corte também. É verdade. Legal. Tivemos alguns cortes aqui hoje. Bom, Márcio, então acho que foi ótimo o nosso papo aqui, falando de BIM. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Aí, bom, o time de marketing me pede para falar, dar o joinha, como é que é? Like, se inscreva no canal. Então, se você curtiu, faça tudo isso aí, até para colaborar e que a gente consiga chegar em mais gente compartilhando esse tipo de conteúdo. Márcia, obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente, é um prazer recebê-lo. A gente encontra a Vista S em vários lugares, em vários clientes, e agora receber vocês aqui e conseguir apresentar um pouco da RM para vocês também é um prazer. Então, só agradecer aí a sua presença, né? E o Matheus, mais uma vez, como host aqui, né, Matheus? Isso, é um prazer. Agradecer novamente a Márcia. Achei riquíssima a conversa, de verdade. É um pensamento extremamente fora da caixinha, assim, que a Márcia trouxe. Tanto em relação ao BIM quanto a esses outros temas que a gente falou. Gostei bastante. Obrigado pelo seu tempo.
E é isso, Fê. Obrigado pela companhia aí no podcast. Gente, uma satisfação muito grande estar aqui. Eu acho que cada vez mais que a gente conseguir movimentar conteúdos com essa valia num bate-papo gostoso, descontraído, é a nossa missão. Então, agradeço muito e respeito muito o trabalho de vocês, nós lá da Vista. Não fazemos nada sozinhos, a gente tem uma equipe ali fantástica que vocês têm contato, né, com vários deles lá dentro da nossa consultoria. E unidos, a gente vai mais longe. Com certeza. Muito bom. Com certeza. Obrigado, pessoal, Obrigada. também que esteve com a gente até agora, acompanhando o nosso podcast. E até o próximo aí com mais temas de engenharia para vocês. Obrigado, Valeu. gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.